com carinho. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, é para isso que nós estamos aqui, para meditar na Bíblia, e eu queria te convidar a abrir num livro que é um dos mais desconhecidos talvez, aquela parte ali entre os profetas menores, não é assim tão conhecida, e eu quero convidar você para estar abrindo no livro de Amós, né? Se você está com a Bíblia física e pergunta, onde está Amós? Abre no índice, vai facilitar para você. Nós vamos meditar no livro de Amós. Eu vou começar uma nova série de mensagens aqui no livro de Amós. Eu acho que tem lições muito preciosas para as nossas vidas nesses dias que nós estamos vivendo, e eu particularmente encontrei um grande refúgio no livro de Amós nos dias de Covid, porque ele tem uma mensagem muito atual para os nossos dias. Livro de Amós, lá no capítulo 1, verso 1, diz assim: esta mensagem acerca de Israel foi dada a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoá, em Judá. Ele a recebeu em visões 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Foi isso que ele viu e ouviu: a voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os pastos verdes dos pastores secarão e o capim do Monte Carmelo murchará e morrerá. E a gente vai continuar a leitura desse texto à medida que a gente for trabalhando a exposição do texto bíblico aqui. Mas veja que interessante a comparação que Amós faz. Ele diz assim, que a voz do Senhor, ela rugirá como um leão, né? Como aquele leão que está rugindo, e será ouvida desde Sião até Jerusalém. Os leões, eles vivem em grupos de 5 a 50 indivíduos, mais ou menos, e é interessante porque uma das características mais marcantes é justamente o rugido do leão. Há pessoas que afirmam que quando o leão ruge, você que não está acostumado chega a arrepiar, dá medo de ouvir aquele rugido do leão. Se você está perto e você vê aquele bicho abrindo a boca, especialmente se não tiver uma grade entre você e ele, você gela por completo. E aqui Amós usa essa expressão para dizer acerca do nosso Deus, dizendo que Deus, a voz do Senhor, rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. É provável que um dos motivos para o leão ser chamado do rei da floresta, o rei da selva, seja justamente essa magnitude que há no seu rugido, essa expressão que ele consegue fazer através do seu rugido, gerando grande temor entre os animais e até mesmo entre os seres humanos. E o leão ruge, tem várias explicações, mas as duas principais têm a ver com 2 motivos que o leão ruge. O primeiro deles é que quando eles saem para uma caçada, o bando sai junto, mas às vezes eles vão pegar animais que correm rápido. Então, à medida que os animais correm, os leões vão se espalhando, vão uns correndo atrás ali, e aquilo se espalha. E após aquilo acontecer, ou mesmo quando eles vão beber água, ou quando por algum motivo eles se espalham, o macho alfa ruge para indicar para os outros onde ele está, para indicar para os outros, para reunir o bando, para que os outros saibam a posição daquele leão, onde ele está. Então ele ruge com força, e aquele rugido é ouvido por quilômetros, e aquilo sinaliza para os demais onde se encontrar, onde está o macho alfa. E o segundo motivo é também para informar indivíduos de outros grupos que possam estar na redondeza, na onde não é território daquele grupo, ou mesmo os machos quando saem do seu grupo e vão procurar outros grupos para viver, e eles precisam tentar conquistar espaço, lutando contra o macho alfa daquele grupo. Então, quando ele ruge para sinalizar a qualquer indivíduo que se aproxima, a qualquer outro leão que se aproxima, para dizer, aqui é meu, esse pedaço me pertence, e se você quiser vir nesse pedaço, você vai ter que me enfrentar, me encarar,
e acertar a questão comigo. Então, com esses dois motivos, o leão ruge, para avisar aqueles que estão distantes, que fazem parte do seu grupo, que são seus, de que ele está presente, de que ele está ali. E ao mesmo tempo, para avisar os invasores, de que tem que se acertar com ele, que aquele espaço pertence a ele. Pois bem, Amós usa essa expressão 2 vezes no livro, para falar acerca do nosso Deus. Ele usa essa característica do leão, para dizer que Deus está rugindo, que a sua voz está rugindo forte como um leão. Amós está nos comunicando que assim como quando os demais membros do grupo estão corridos, foram para um lado, foram para o outro, estão meio dispersos, o leão ruge para avisar que ele está presente, para avisar onde ele está. O nosso Deus ruge como um leão neste momento, para nos sinalizar que ele está presente, que nós não estamos enfrentando as coisas sozinhos, que nós não estamos enfrentando situações que Deus perdeu o controle. O nosso Deus sinaliza a cada um daqueles que são seus, que ele está presente, que ele é Deus, e ele sinaliza talvez até aqueles que estão dispersos, que estão se perdendo, que não sabem direito onde estão, através da sua voz, através do seu rugido, Deus comunica aos seus filhos. E ao mesmo tempo, Amós também está nos comunicando que assim como o leão ruge para reafirmar que o território pertence a ele, diante das lutas, diante das dificuldades, diante das injustiças, diante dos desafios humanos, Deus está dizendo: não tem 1 milímetro quadrado sequer sobre a terra que não pertença a ele, que não é dele, que ele não seja Senhor e soberano sobre todas essas coisas. Deus usa a vida de Amós para comunicar àquele povo. E é tão interessante, agora de pouco inclusive eu recebi mensagem de uma pessoa que está colhendo trigo e que está ao mesmo tempo acompanhando a transmissão do culto. E é tão interessante porque Deus usa uma pessoa justamente assim. Deus usa um agricultor que mexia com ovelhas. Ele é plantador, ele é um agricultor e ao mesmo tempo é um pecuarista. Esse é o Amós. E é chamado, esse homem, ele é chamado para desafiar o povo a levar Deus a sério. Ele é chamado para chegar aos governantes do seu tempo e dizer: levem Deus a sério. Ele é chamado para chegar entre os príncipes do seu tempo e desafiá-los a lembrar de Deus e a levar Deus a sério. E é interessante porque Amós, ele significa exatamente aquele que carrega fardos. E ele sente naquele momento o fardo da injustiça social. Talvez um dos livros que mais falem sobre justiça social é justamente o livro de Amós. Ele sente ali o fardo de uma religião que não leva Deus a sério, de uma religião que vive uma religiosidade simplesmente pública por viver, mas que a vida não corresponde a esse evangelho. Então Amós ali experimenta esses fardos em si mesmo. E esse homem, ele diz assim: eu não sou profeta, nunca fui treinado para ser profeta, sou apenas um boiadeiro, colhedor de figos, mas o Senhor me tirou de junto do meu rebanho e disse: vá, profetize ao meu povo de Israel. Nós estamos vivendo, aliás, nós estamos vivendo nos dias de hoje, como naquela época, uma situação complicada, onde as escolas dos profetas estavam entrando por caminhos tortuosos, e eles estavam fazendo profecias simplesmente para agradar o ouvido das pessoas, como muitos pregadores nos dias de hoje. E então Deus, ao invés de chamar alguém que pertenceu àquelas escolas, Deus chama alguém que não tinha nada a ver com a história, não era profeta, não era de família da sacerdote, era um agricultor que plantava os seus produtos e que cuidava dos seus animais, e Deus chama esse homem para levar a sua mensagem no meio daquele povo. Deus escolhe Amós para comunicar sua mensagem ao povo de geração em geração.
Deus usa sim aqueles que têm formação, mas Deus usa também pessoas que não têm especificamente uma formação teológica. Deus usa pessoas no seu trabalho, na sua forma de ser. Geralmente Deus não chama aqueles que estão de braço cruzado, mas aqueles que estão ocupados, e diz: vem cá, você vai ser um servo das minhas mãos, você vai ser um instrumento nas minhas mãos. E Deus chamou Amós dessa forma. E algum tempo atrás, eu tenho um amigo em Londrina que já pregou 2 vezes aqui, o pastor Gerson, alguns lembram dele. O pastor Gerson foi chamado por Deus. Ele tem fazendas, ele tem uma estrutura de soja muito grande, foi presidente nacional da Associação de Produção de Sojas, é um dos caras mais influentes dentro do Rotary Club a nível mundial. E ele, ao ler esse texto, sentiu o chamado de Deus, e já numa certa idade disse: eu não vou ser diretor daquela instituição a nível mundial, eu vou me voltar para pregar o Evangelho, porque eu sou chamado por Deus e sou pastor. Então Deus continua chamando, Deus continua atraindo pessoas da mesma forma. E é tão interessante, eu gosto sempre de, antes das eleições, tratar alguma coisa relacionado. Por exemplo, há 2 anos eu tratei aquela série de mensagens chamada O Cristão e a Política, e hoje eu quero, nesse período, tratar acerca da justiça social do livro de Amós. Nós não nos envolvemos no sentido de esse é meu partido, alguma coisa assim, mas nós tentamos conscientizar no sentido da importância disso e de como nós precisamos de buscar a Deus para escolher aqueles que estão à frente para nos representar. E naquele tempo de Amós, a injustiça social era absurda, a justiça não acontecia, a justiça ela era distorcida por dinheiro. Os líderes políticos daquela época estavam depravados e corruptos. A religião era simplesmente formal, mas as pessoas saíam dos seus cultos e praticavam coisas contrárias a Deus Todo-Poderoso. E nesse contexto, Amós é chamado para ir para Jerusalém, para denunciar a injustiça social e para chamar o povo a se arrepender e se voltar para Deus. Amós, ele profetizou num tempo interessante. Foi um tempo de grande prosperidade financeira, foi um tempo de grande estabilidade política, foi um tempo ali onde as coisas estavam aparentemente em ordem. Só para você ter uma ideia, o rei Uzias, que ele cita aqui, dizendo que foi chamado no tempo do rei Uzias, governou 52 anos. Você tem ideia do que é ter o mesmo governante por 52 anos, ou o mesmo grupo que seja, trazendo para o nosso contexto, onde as pessoas são eleitas apenas por, no máximo, 2 mandatos, no caso do executivo. O mesmo grupo ficou por 52 anos, né, através do rei Uzias. E esse homem foi alguém que começou bem, começou com temor a Deus, começou levando Deus a sério, mas à medida que o tempo passou, e à medida que ele se torna um homem de grande influência, de grande poder, de grande autoridade, ele deixa de levar Deus a sério e passa a ser alguém orgulhoso, tão orgulhoso a ponto de querer fazer algo que era reservado por Deus só aos sacerdotes, que era oferecer sacrifícios no templo. E então esse homem Uzias, ele vai no seu orgulho, sem o temor a Deus, sem obediência à sua palavra, e por causa do seu orgulho, ele é penalizado por Deus com uma lepra, e seu filho continua governando em seu lugar, porque ele teve que se afastar, ele foi isolado para o resto da vida, por ter lepra e para não contaminar outras pessoas. E do outro lado, no reino de Israel, estava governando, talvez, houve 19 reis no tempo de Israel, separado de Judá, e estava governando talvez o maior desses 19 reis, chamado aqui, ele é tratado aqui como Jeroboão, é o Jeroboão II. Ele governou por 41 anos. Então você imagina, Judá estável no que diz respeito à questão política, e um grupo cada vez mais corrupto, mais comprometido, a justiça não acontece. Ele usa a expressão dizendo assim que a justiça ela é negada por causa de um par de sandálias, ou seja, o juiz recebe a propina de um par de sandálias e deixa de fazer justiça.
E no Reino do Norte a mesma coisa, 41 anos e um grupo semelhante, com uma exceção. No Reino do Norte, nenhum levou Deus a sério. Então, se Uzias começou bem e terminou mal, Jeroboão, na verdade, nem começou bem, porque ele não levava Deus a sério. Isso refletiu acerca do seu povo. Era um tempo de prosperidade material, mas de pobreza moral, sabe? Um tempo de pobreza extrema em relação à moralidade, um tempo de pobreza espiritual, sabe? Um tempo assim onde a questão relacionada aos princípios e valores estavam totalmente distorcidos. Eu diria para você que eles eram especialistas em jeitinho brasileiro lá, eles eram especialistas em trapaça, eles eram especialistas, eles eram muito parecidos com o contexto que a gente tem nos dias de hoje. É impressionante a semelhança em relação a isso. Nenhum outro livro da Bíblia denuncia tanto a injustiça social quanto o livro de Amós. Mas ele não apenas fica olhando para fora, ele denuncia também aquela igreja que é simplesmente formal, mas que não tem conexão com a vida. Essa é a ideia geral do livro do Amós. E agora eu queria conversar com vocês, meditar acerca do primeiro capítulo de Amós, a partir do verso 3. Veja o que diz, veja a estrutura, presta atenção na maneira como Deus comunica a sua palavra a partir do verso 3. Ele diz assim: assim diz o Senhor, os habitantes de Damasco pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Feriram o meu povo em Gileade, como o cereal é derrubado como um trilho de ferro. Por isso enviarei fogo sobre os palácios do rei Azael, e as fortalezas do rei Ben-Hadad serão destruídas. Derrubarei os portões de Damasco e matarei todos que habitam no vale de Aven. Destruirei o governante de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado como escravo para Quir. Assim diz o Senhor. E ele continua dizendo acerca do segundo povo que ele vai citando: assim diz o Senhor, os habitantes de Gaza pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Enviarei todo o povo para o exílio e o entregaram como escravos a Edom. Por isso enviei fogo sobre os muros de Gaza, e suas fortalezas serão destruídas. Matarei os que habitam em Asdote, e destruirei o governante de Ascalon. Então me voltarei para atacar Ecrom, e os filisteus que restarem serão mortos, diz o Senhor, o soberano. E ele continua dizendo: assim diz o Senhor, os habitantes de Tiro pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Quebraram o pacto de irmãos com Israel e entregaram todo o povo como escravo para Edom. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Tiro, e suas fortalezas serão destruídas. Assim diz o Senhor, os habitantes de Edom pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Com espada perseguiram seus parentes, os israelitas, e não tiveram compaixão deles. Em sua fúria os despedaçaram sem parar e foram implacáveis em sua ira. Por isso enviarei fogo sobre Temã, e as fortalezas de Bosra serão destruídas. Assim diz o Senhor, os habitantes de Amon pecaram repetidamente, e não deixarei que fiquem impunes. Quando atacaram Gileade para ampliar suas fronteiras, abriram as mulheres grávidas ao meio com espadas. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Rabá, e suas fortalezas serão destruídas. A batalha virá sobre eles com gritos, como um redemoinho num forte tempestade. Seu rei e seus príncipes irão juntos para o exílio, assim diz o Senhor. E ele continua para o próximo povo aqui dizendo: assim diz o Senhor, os habitantes de Moabe pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Queimaram os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cinzas.
Por isso enviarei fogo sobre a terra de Moabe, e as fortalezas de Queriote serão destruídas. Os que habitam nela cairão no meio do ruído da batalha, aos gritos dos guerreiros e ao som de trombetas. Destruirei seu rei e matarei seus príncipes. Assim diz o Senhor. Para a gente entender como é esse contexto aqui, o reino de Judá e o reino de Israel, eles eram apenas um reino, mas por uma questão de tributos altos, se dividiram, virou 2 estados separados, com 2 reis separados. E esse estado, o povo de Israel e o povo de Judá, eles não viviam isolados, tinham outros grupos em volta. Então, para a gente entender o que estava acontecendo, é como se cada povo desse que ele está citando, é como se Amós estivesse dizendo: olha, a Argentina fez isso, Paraguai fez isso, Colômbia fez isso, e ele vai citando todos os vizinhos e o que ele vai fazer com cada vizinho. E eu acredito que aqui nós temos lições preciosas para a gente aprender acerca do nosso Deus Todo-Poderoso. A primeira das grandes lições: veja como Deus é longânimo. Veja como Deus é longânimo. Longânimo significa a ideia justamente de dar um tempo para que a pessoa se renda, se arrependa, se volte para Ele. Veja como o nosso Deus diz, Ele usa por 6 ocasiões, dizendo: os habitantes de tal localidade pecaram repetidamente. Deus permitiu com que eles pecassem ao longo do tempo, esperando com que eles talvez se voltassem para Deus, para que eles não ficassem dizendo assim: olha, foi só uma resbalada, Deus, e o Senhor já vem me punir. Mas Deus dá um tempo, Deus deixa com que eles caiam várias vezes, com que eles pequem várias vezes. Deus não toma decisões precipitadas. Se fosse eu e você, já tinha mandado pegar fogo num monte de lugar. Se fosse eu e você, já tinha mandado alguns governantes morrerem, outros acontecerem. Eu sei, nosso coração é assim. Falando sério, não estou? A gente é assim. A gente às vezes fica indignado com a injustiça e quer que naquele momento caia um raio na cabeça do sujeito, né? Mas Deus não é vingativo igual nós. Deus é um Deus longânimo. E Deus deu um tempo para cada um daqueles reis, e por isso eles pecaram repetidamente. Eles pecaram uma vez, Deus não puniu. Eles pecaram outra, Deus não puniu. E assim foi, para que eles talvez meditassem, para que eles talvez refletissem, para que eles talvez repensassem a vida, para que eles talvez revissem algumas coisas na sua vida. Deus dá um tempo, o tempo do arrependimento. E eu digo para você, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque se Deus punisse cada um dos pecados no momento que ele acontece, não estava ninguém mais aqui. Não estava mais ninguém aqui. Não estava ninguém mais assistindo. Porque nós somos pecadores. E nós muitas vezes fazemos coisas contrárias a Deus, e naquela vida, antes de realmente se relacionar com Jesus Cristo e conhecer Jesus Cristo, nós pecamos e nós nos desviamos desse Deus. E Deus deu um tempo até que a gente fosse apresentado ao Evangelho e conhecesse esse Jesus Cristo. E a outras pessoas que estão na sua vida de pecado, e Deus tem dado um tempo até talvez reconhecer Cristo, ou até talvez Deus dizer: seu tempo acabou, é hora de encontrar-se com o seu Salvador. Aliás, é hora de encontrar-se com o seu Criador. Veja que coisa interessante, a maneira como Deus trata a questão. E dessa maneira, então, esse Deus é um Deus que permite, é quase como um elástico, que Deus permite com que aqueles povos vão puxando, e eles vão fazendo injustiça, e vão puxando, mas tem uma hora que chega no limite, e Deus diz: chega, esse povo pecou repetidamente, e eu não vou deixar que eles fiquem impunes. Veja que coisa interessante, veja que coisa maravilhosa, como é o nosso Deus. Lá no livro de Salmo 86, verso 15, nos diz: mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e fidelidade.
rico em amor e fidelidade. Não ache que as injustiças que estão acontecendo no mundo estão ocultas aos olhos de Deus. Não pense que Deus não está vendo cada coisa que acontece, cada situação que acontece, cada decisão que é tomada. Não pense que Deus está passando vistas grossas. Deus não está fazendo isso. O que Deus está fazendo é longânimo, até o tempo dele, até o momento onde ele puxa o elástico, até o momento que ele diz, é hora de acertar a conta, e ele vai chamar cada um dos governantes, cada um dos líderes, cada um de nós, para dizer, vamos passar régua, vamos acertar a conta, vamos resolver essa questão. Por isso eu digo, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, e daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre como se preparar para encontrar com Deus. Não ache que as injustiças que acontecem no mundo estão ocultas a Deus. Confie em Deus, confie no seu tempo, confie na sua sabedoria, confie de maneira especial na sua longanimidade, no seu amor e na sua sabedoria, porque o tempo de Deus é perfeito. Mas não brinque com Deus. Se você está em pecado, trate de ajustar-se com Deus imediatamente, no tempo da sua longanimidade. Não espere que a mão de Deus pese até confessar pecados. Não confunda essa longanimidade de Deus com complacência. O nosso Deus não é complacente com injustiças. O nosso Deus não é complacente com o pecado. O tempo dele é diferente do nosso, mas o nosso Deus não é complacente. E exatamente por 6 ocasiões, Deus faz questão de deixar claro a cada um daqueles povos, dizendo, não deixarei com que os seus pecados fiquem impunes. Tem muita gente que brinca com a longanimidade de Deus. Tem muito, trazendo para a ideia geral do texto dos governantes, tem muito governante que brinca dizendo, tudo bem, eu pratiquei essa corrupção, não deu nada, eu vou praticar de novo e não vai dar nada, e assim ele vai vivendo. Mas tem um tempo que Deus vai chamar para acertar a conta com cada um. Não confunda a longanimidade de Deus com a complacência com o pecado. Tem muita gente que diz, Deus tarda, mas não falha. Eu quero dizer para você, Deus não tarda. O tempo dele é justo. O tempo dele é perfeito. A gente que é apressadinho, Deus não tarda e Deus não falha. O tempo dele é perfeito. E para esses governantes, chegou o tempo de acertar-se com o Deus Todo-Poderoso. E por isso Deus diz, não deixarei que fiquem impunes. Aí em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E de fato esse é o nosso Deus, que às vezes que é paciente com coisas pecaminosas, e por isso que o nosso mundo está assim, Ele é paciente, esperando que muitos cheguem ao arrependimento, mas Ele não é conivente com o pecado, e isso tem que trazer paz ao nosso coração, porque a gente se angustia conforme a maneira como o mundo está, a gente se irrita, a gente fica, é impressionante como as coisas são complicadas. Esse ano nós estamos pagando mais de imposto do que talvez eu ganhei no ano inteiro, por causa das questões relacionadas ao inventário. Então é um monte de imposto, e às vezes você fica por aí, mas cadê o retorno, cadê aquilo que vai voltar? E a gente vai se angustiando com essas coisas. Mas lembre-se, Deus está vendo tudo que acontece, Deus está vendo tudo, e Ele tem o tempo certo para resolver cada questão, e Ele não deixará nenhuma questão passar em vão.
Deus dá um tempo, mas isso não significa que não vão passar sem juízo. Deus dá o tempo para os corruptos, para os injustos, para os maldosos, para os ladrões, e ai deles, se não se arrependerem, nada passará impune. Pode passar impune no Congresso, pode passar impune no Supremo, pode passar impune na justiça humana, mas na justiça de Deus não tem foro privilegiado. Em terceiro lugar, os governantes tomam suas decisões, mas é Deus que dá a última palavra. Vejam vocês, acerca dessas 6 nações, cada governante usou o seu processo decisório para tomar as suas decisões. Então imagina você, por exemplo, o rei lá de Gaza. Esse homem pega e reúne os seus assessores e diz assim: olha, eu estou com um plano, vamos fazer isso. Então todos aqueles que são responsáveis por ajudar, orientar o rei, tomam as suas decisões e dizem assim: o certo é que a gente faça desta maneira. Então eles vão e fazem daquela maneira e cometem um monte de injustiça, porque eles tomaram essas decisões. A maior corte daqueles países tomaram a decisão. Se você estivesse morando naquele país e ficasse insatisfeito, não tinha para onde recorrer, porque todos os governantes tomaram aquelas decisões. Mas Deus está acima disso. E apesar deles tomarem as decisões dizendo: vamos invadir e botar para quebrar, e vamos pegar todo mundo e matar, e as mulheres grávidas cortar o meio, Deus está olhando e dizendo: o que vocês vão fazer? Vão ter que se acertar comigo. Eles tomam suas decisões conforme seus critérios, mas nem sempre justos. Vejam vocês, os governantes de Damasco, eles se reúnem e tomam a decisão dizendo: vamos ferir o povo de Deus em Gileade. Os governantes de Gaza, eles decidem enviar todo o povo para o exílio e entregar como escravos em Edom. Os governantes de Tiro decidiram entre eles quebrar o pacto de irmãos com Israel, quebrar o compromisso que eles tinham com Israel e entregar todo o povo como escravo em Edom. Os governantes de Edom decidiram perseguir com o uso de espada os seus parentes, os israelitas, e foram sem compaixão. Em sua fúria despedaçaram pessoas e foram implacáveis em sua ira. Os governantes de Amon decidiram atacar Gileade para ampliar suas fronteiras, abriram as mulheres grávidas ao meio com espada. Os governantes de Moabe decidiram queimar os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cinzas, não entregando aquele corpo para ser velado, como se faz numa guerra, entregar para aquele povo do qual ele faz parte, para ser velado daquela maneira. Ou seja, eles tomaram as suas decisões, usaram a corte suprema de cada um dos seus países e o processo decisório supremo de cada um dos seus países para tomar as suas decisões, mas só tem um supremo verdadeiro, e esse é Deus. É Deus. E Deus olha para cada uma das decisões daqueles povos, que apesar de na sua última instância ter chegado àquele ponto, Deus olha e diz assim: não, isso é pecado, isso está errado. Ou seja, Deus tem princípios morais que estão acima das nossas leis. Se os governantes tomarem as suas decisões com base nesses princípios, amém por isso. Se eles tomarem decisões contrárias a esses princípios, eles vão ter que acertar com Deus. Se eles acreditam ou não, não faz a menor diferença, porque serão chamados para acertar com Deus. E cada um desses povos injustos, Deus disse: chega, pecaram repetidamente, não vou deixar que passem impunes. Não havia mais instância para recorrer, não havia mais lei para mudar a decisão, não havia nem STF para julgar e apelar. Foi uma decisão irrevogável e inquestionável diante do processo decisório daquele país. Mas Deus é soberano e Ele está acima dos governantes da terra. Ainda que sejam decisões irrevogáveis feitas pelos maiores líderes da terra, ainda assim,
eles estão debaixo da soberania de Deus, que avalia tudo com justiça, que sonda tudo conforme a sua justiça, os seus padrões e a moralidade. Isso não traz uma paz no coração da gente? Isso não traz uma coisa boa de saber que Deus está acima das decisões do nosso país, das injustiças do nosso país? Eu confesso que durante algum tempo eu fiquei com o coração apertado, pensando assim com aquelas histórias, aquela teoria da conspiração, de que talvez os chineses tenham feito o vírus e mandado. Eu fiquei com o coração apertado. Mas eu fiquei ainda mais com o coração apertado quando eu li notícias acerca dos respiradores que foram comprados e foram enviados, por exemplo, para o Brasil, mas quando chegaram num determinado país para abastecer o avião, eles chegaram e sequestraram, através das suas leis, aqueles respiradores e disseram: você vai voltar com o avião vazio, os respiradores ficam com a gente. Eu fiquei angustiado. Eu fiquei angustiado com essas injustiças que estão acontecendo. Mas depois de ler e meditar e refletir em Amós, eu encontrei esse refúgio maravilhoso. Deus está vendo tudo isso. Deus conhece tudo isso. Deus não é um Deus injusto. Deus olha para todas as leis que são feitas no nosso país e avalia pelos seus critérios. Deus olha para todas as decisões que são tomadas no Supremo e avalia conforme os seus critérios. Deus olha para todas as decisões que são tomadas pelo presidente atual e que foram tomadas por todos os presidentes anteriores e avalia com os seus critérios. Deus conhece aquilo que nós conhecemos e que saiu na imprensa, e Deus conhece aquilo que acontece nos bastidores. E Ele avalia tudo isso com os seus critérios e vai chamar cada um para uma conversa, para um bate-papo, vai chamar cada um para um grande julgamento. Sabe, ainda que os nossos governantes, ainda que presidente, deputados, senadores, Câmara, Senado, STF ou qualquer outro possa exercer leis injustas e julgamentos injustos, lembre-se que há a boa mão de Deus por cima de tudo isso. E que Deus tem seu tempo, e que cuida do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Há um código moral de Deus que está acima de qualquer governante, e Deus vai julgá-lo conforme o seu código moral. Ainda que façam leis injustas, Deus firmou a sua palavra e cumprirá a sua palavra, e Ele comunica isso ao seu povo para trazer paz. Se você está meio perdido com tudo que está acontecendo, a voz de Deus ruge como um leão para dizer para você: eu ainda estou aqui. Volte-se para mim, volte seus pensamentos, volte o seu coração para mim. Amós deveria ser estudado entre os nossos juízes, entre os nossos senadores, entre os nossos deputados e os nossos governantes. Estudar Amós traria um temor e os conscientizaria de que tem um Deus acima de tudo, um Deus que é amoroso, mas um Deus que é justiça, um Deus que é longânimo, mas um Deus que no tempo certo pune. Por mais que a autoridade seja conferida a um indivíduo, tem um Deus acima de tudo, e ninguém tem uma autoridade que seja suprema aos olhos de Deus. Eu acho interessante o livro de Daniel. Daniel conta a história de um governante que na época era o principal país daquele povo. Naquele momento histórico, era o país que estava com uma força política e uma força militar maior. E aí então era Babilônia, a grande cidade. E Daniel 4,30 diz assim: vejam a grande cidade da Babilônia. Aqui está dizendo o rei Nabucodonosor. Ele está dizendo, ele depois de governar, de fazer muitas coisas, de criar muitas praças bonitas lá, de fazer chafarizes maravilhosos, de fazer guerras e aumentar a fronteira. Num momento ele para e começa a meditar e refletir e diz assim: vejam a grande cidade da Babilônia.
Com o meu próprio poder eu construí essa cidade para ser o centro do meu reino e mostrar o esplendor da minha majestade. Ele bate no peito dizendo: eu sou o cara. Ele estava cheio de si, cheio de orgulho, cheio de soberba, e Deus olha para ele e diz: chega. Então Deus, o soberano, exerce seu juízo sobre ele e diz: você não governará mais sobre esse reino, será expulso do convívio humano, viverá nos campos como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Viverá deste modo por 7 períodos, provavelmente 7 anos, 7 ciclos da produção, até que entenda que o Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Olha o juízo de Deus sobre aquele homem. Eu estou podendo, eu fiz tudo na minha força, eu fiz tudo no meu poder, eu fiz tudo na minha soberania, na minha grandeza, ninguém é como eu. Deus olha lá de baixo, de cima e diz assim: chega dessa soberba, chega dessa arrogância, chega dessa prepotência, e diz: você vai pastar. Você vai pastar, literalmente, comer capim junto com os animais. E o que acontece? O que aconteceu com o grande rei Nabucodonosor, com o grande governante, o maior nome daquela época, do país mais influente daquela época? Naquela mesma hora, a sentença se cumpriu e Nabucodonosor foi expulso do convívio humano. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu deste modo até seu cabelo crescer com as pernas das águias e suas unhas se parecerem como garras de pássaros. Foi tão interessante porque aí Nabucodonosor reconheceu que ele não era tudo aquilo que ele achava, e reconheceu que há um Deus soberano acima de todas as coisas. Os governantes da terra não são todos poderosos, só há um todo-poderoso, e esse é o nosso Deus. E Ele ruge como um leão para avisar aqueles que são seus: eu estou aqui, eu continuo no trono do universo, eu continuo vendo tudo, eu continuo sendo longânimo, mas eu continuo sendo justo e vendo tudo o que acontece. Deus continua com a mesma palavra para as nossas vidas. Isso deveria trazer 2 coisas muito claras a cada um. Primeiro, cada governante deveria ler, estudar e meditar nisso com assim uma profundidade, porque isso traria sobre cada um a consciência de que eles são investidos de autoridade para promover o bem e punir o mal, conforme Deus os concede, conforme Deus permite, que eles são apenas servos de Deus para cumprir a justiça, e que se deixar de cumprir a justiça, Deus vai tratar com cada um de forma individual. Mas isso também deveria trazer para todos nós esperança, ânimo, convicção de que as coisas não acabam aqui. Sabe aqueles sujeitos que guardam dinheiro na cueca, aqueles sujeitos que quebram a parede e fazem lá mais um quarto na sua casa, atrás da parede, enche de dinheiro. Às vezes, como faz um dos salmistas chamado Asaf, às vezes esses são até invejados, mas Deus avisa: não termina aqui, tem tempo, tem o meu tempo. Às vezes, depois de muito tempo, a própria justiça humana resolve, como está acontecendo no Rio de Janeiro, 5 governantes, mas ainda que esses governantes se safem do juízo de Deus, ninguém se safa. E isso deve trazer temor a cada um de nós. Isso deve trazer esperança a cada um de nós. Isso deve trazer em cada um de nós aquela vida gostosa de saber que há um Deus que vê todas as coisas e que conhece tudo. E isso traz paz aos corações. Isso traz paz aos corações. Penso que Deus
poderia levantar um Amós hoje em Brasília, para anunciar as injustiças nos corredores, aos ministros, aos presidentes de cada setor e assim por diante. Todos precisam saber que não estão distantes dos olhos de Deus, e que Deus sonda cada um, do funcionário mais simples do governo, a pessoa com maior autoridade, nos nossos negócios, nas nossas coisas. Deus sonda e Deus conhece. Deus é soberano, inclusive, sobre as relações internacionais. Como eu disse, eu fiquei aqui angustiado por algum tempo, mas depois eu encontrei paz, dizendo: olha, Deus está fazendo justiça nas relações internacionais. Deus está resolvendo aquilo que foi feito injusto nas relações internacionais. Tudo que Amós descreve nessas 6 nações acontece no âmbito internacional. Eles decidiram invadir, escravizar, destruir, fazer uma espécie de holocausto naquela antiguidade, porque é isso que nós vemos no relato. E Deus disse assim: chega, vou resolver, vou punir, vou tratar. Às vezes a gente olha para a nossa história e não percebe que Deus está presente. Estude o nazismo e você vai perceber que alguma coisa que não é simplesmente física aconteceu, porque aquele reino se expandiu de um jeito absurdo. E daqui a pouco Deus faz com que ele se encolha, porque Deus prometeu aquele povinho pequeno, dizendo assim: ele jamais será extinto da face da terra. Os grandes povos passaram, as grandes potências cresceram e desapareceram. Você pode citar aqui o pessoal da Babilônia, você pode citar o pessoal do Império Grego, você pode citar o Império Romano, você pode citar o Império Bizantino, você pode citar qualquer império, qualquer momento. Cresceu e desapareceu. Mas aquele sobre o qual Deus disse assim: este aqui vai ser cuidado e não vai desaparecer, continua vivendo. Está lá Israel, sobrevivendo, porque Deus empenhou a sua palavra, dizendo que eles permaneceriam. Cada tempo tem os seus algozes, mas o nazismo chegou ao fim, Mussolini chegou ao fim, o muro de Berlim caiu, os governantes que governavam com injustiça caiu e precisaram se encontrar com Deus. E eu não queria estar perto, não quero ver, não queria ver o grande julgamento de Deus e a grande sentença de Deus sobre cada um. Que isso traga temor ao nosso coração, que isso traga aquela certeza de que vale a pena levar Deus a sério. E em quarto lugar, a punição que Deus dá. E eu quero dizer aqui que muitos são chamados para pregar a Bíblia e tentam adoçar as palavras, tentam assim meio que limpar a barra de Deus, e esse não é o meu papel. Meu papel é simplesmente expor a palavra de Deus. Tem pregadores que, com desejo de talvez tornar Deus mais aceitável aos dias atuais, começam a tirar características de Deus para tratar Deus como um homem pós-moderno e começam a inventar as desculpinhas dizendo: isso é coisa do Antigo Testamento, olha, e isso já é diferente, é figura de linguagem, e cada um vai inventando as suas desculpas. Tais pessoas estão fazendo caricatura de Deus e não pregando o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é amoroso, é longânimo, mas é um Deus justo. E como na oração da Márcia aqui no início, Deus é um Deus que derrama sua ira num certo momento sobre aqueles que não se arrependem e não confessam os seus pecados. Eu não tenho compromisso com isso, meu compromisso é expor esse Deus, e é exatamente por isso que eu digo: o Deus da Bíblia é um Deus justo, um Deus que pune a injustiça, um Deus que é grandioso. E veja como ele exerceu a sua justiça sobre cada uma daquelas nações. Veja o que ele fez com Damasco. Damasco, ele diz assim: olha, é o seguinte, eu vou enviar fogo sobre aquele povo. Deus falando: vou pôr fogo naquela cidade. Sobre o palácio do rei, as fortalezas do rei Ben-Hadad serão destruídas. Eu vou derrubar os portões que são a segurança para ninguém entrar. Eu vou derrubar, diz Deus, vou derrubar aqueles portões. E Deus diz: eu matarei todos os habitantes do vale do Além. É Deus falando isso.
Destruirei os governantes de Bet-Éden, e o povo da Síria será levado como escravo. Olha o juízo de Deus sobre Gaza: enviarei fogo, fortalezas serão destruídas, matarei os habitantes de Asdod, destruirei o governante de Ascalon. Então me voltarei para Ecrom, e os filisteus que restarem serão mortos. Olha o que Deus diz para Tiro: enviarei fogo sobre os muros de Tiro, e suas fortalezas serão destruídas. Olha o juízo de Deus sobre Edom: enviarei fogo sobre Temã, e as fortalezas de Bozra serão destruídas. Olha o que Deus diz para Amon: enviarei fogo sobre os muros de Rabá, e sua terra serão destruídas. A batalha virá sobre eles como um grito, como um redemoinho numa forte tempestade. Seu rei e seus príncipes irão juntos para o exílio, diz o Senhor. Olha por último o que Deus diz a Moabe: enviarei fogo sobre a terra de Moabe, e as fortalezas de Queriote serão destruídas. Os que habitam nela cairão em meio ao ruído da batalha, o grito dos guerreiros ao som da trombeta. Destruirei o seu rei e matarei os seus príncipes, diz o Senhor. O nosso Deus é um Deus grandioso. O nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus soberano, que inclusive tem na sua soberania, no seu poder, a capacidade de levantar outro povo e dizer: vão lá e destruam, queimem o palácio. O nosso Deus é poderoso a ponto de dizer: chega, vou dar um fim nesse, eu matarei esse. O nosso Deus é um Deus grandioso, poderoso e soberano. Exatamente por isso nós temos que confiar nele, colocar a nossa esperança nele, sabendo que ele sabe de todas as coisas, que ele é justo, que ele resolve do seu jeito. Para alguns ele chega com uma luva de pelica, diz assim: você fez tanta maldade, mas olha aqui, esse é o Evangelho. Creia nesse Evangelho e será salvo. Veja o que aconteceu com Paulo, por exemplo. Paulo era tão mau, aliás, todos nós somos tão maus quanto qualquer um desses reis. Paulo, por exemplo, em sua maldade diz assim: eu quero destruir todos os cristãos, me dá autorização para eu destruir os cristãos. Então ele vai destruir os cristãos, e Deus diz assim: espera aí. Deus aparece para ele e diz: por que me persegue? E traz Paulo a reconhecer o Evangelho e a se doar para o Evangelho. Mas Deus, na sua soberania, no seu poder, no seu conhecimento, para alguns trata dessa maneira, e Ele tem todo o poder e autoridade para tratar dessa maneira, e nós não precisamos tentar limpar a barra de Deus, porque é exatamente isso que tem tirado o temor das pessoas diante de Deus. Deus é soberano, como diz Deuteronômio, capítulo 32, verso 39. Vejam agora que eu sou Deus, o único, não há outro Deus além de mim. Causo a morte e dou a vida. Causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar da minha mão poderosa. Esse é o nosso Deus. E a gente tem que se confortar diante desse Deus. Ele não diz assim: olha, você pode ir lá e resolver na sua força, do seu jeito, da sua maneira. Ele diz: deixa comigo, no meu tempo, da minha forma, na minha sabedoria, eu resolvo. Portanto, você que muitas vezes fica indignado diante de tantas coisas que acontecem, ajuste seu foco para Deus e olhe para esse Deus que é grandioso, que é soberano, o Deus que tem poder, que tem autoridade para exercer o seu juízo conforme Ele quer. Para a gente encerrar, já estou me estendendo no horário, queria tirar aqui algumas lições importantes para a nossa vida. A primeira delas é que nem precisa eu falar. Todos nós sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de agitações, tempos de incertezas, tempos de lutas, tempos de conflitos, tempos de angústias. Eu quero dizer para você: tire os olhos, tire o foco da dificuldade. E pare um pouco de pensar só na dificuldade e comece a pensar na grandeza de Deus, no poder de Deus, na autoridade de Deus. Isso vai trazer paz aos corações
diante das lutas e das angústias. Ajuste o seu foco em Deus. Deus está neste momento como um leão rugindo entre as nações, dizendo: eu estou aqui. Não é o Donald Trump, não é o presidente do Brasil, não é qualquer outro que está no controle. O controle pertence a mim. E esses homens estão angustiados, dizendo: o que eu faço com a economia? Como é que eu resolvo essa encrenca? Como é que eu resolvo esse problema? Volte os olhos para Deus. Deus está sentado no seu alto e sublime trono. E como diz mais para frente, no próprio Amós: não há calamidade sobre a cidade que não seja permitida por Deus. Não sei quais planos Deus tem na saída de tudo isso, mas fica na paz, porque Deus tem um plano. Deus está trabalhando, Deus tem um projeto. Pare de simplesmente focar nos problemas e foque na voz de Deus, quem ruge como um leão, dizendo: ei, eu estou aqui. Eu estou aqui. Tenha paz no seu coração, porque Deus está acima de todas as coisas. A segunda grande lição para as nossas vidas é que Deus está rugindo como um leão neste momento para comunicar aos seus adversários: a história do mundo não acontece por acaso, mas há um Deus soberano. Todo aquele que ousa desafiá-lo com a injustiça terá a sua punição e a sua justiça, e vai ter que se encontrar com ele em algum momento. Portanto, se você tem vivido uma vida injusta, contrária aos princípios de Deus, aproveite o tempo da sua longanimidade e volte-se para esse Deus, reconhecendo que é pecador e que precisa dele para tratar a sua vida. Eu digo, louve a Deus também pela sua longanimidade. Se você for olhar a continuação do texto, ele vai continuar falando acerca do povo de Deus que não leva ele a sério, Judá e Israel. E ele também foi longânimo com eles. Então louve a Deus pela sua grande longanimidade, porque ele também é longânimo com cada um de nós e com a nossa vida. Ele foi tão longânimo a ponto de deixar com que a gente vivesse um grande tempo até nos chamar ao arrependimento. E na sua bondade, na sua longanimidade nos trouxe o arrependimento. Em quarto lugar, leve Deus a sério. Deus não se impressiona com a nossa religiosidade. Deus não se impressiona com o dinheiro que você coloca na caixa de ofertas. Deus não se impressiona com a sua postura pública de cristão. O que Deus realmente busca é gente que leve Ele a sério na forma de viver, no dia a dia. Deus talvez esteja justamente nos mostrando que as paredes não são igreja, que nós somos igreja e que nós precisamos ser igreja em qualquer momento, em qualquer circunstância. Leve Deus a sério. Ele espera de mim e de você que tenhamos temor a Ele. Em quinto lugar, descanse na soberania de um Deus grandioso. Nosso Deus não é um Deus pequenininho, não. Nosso Deus não é aquele Deus fraco que está correndo de um lado para o outro tentando apagar incêndio. O nosso Deus não é aquele Deus que criou o mundo e deixou de lado, como às vezes muitos pregam, e deixa com que a coisa aconteça ao acaso. Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Eu não sei explicar exatamente quais são os seus planos, mas Ele sabe, e se Ele sabe, isso precisa trazer paz. Se você tem passado por momentos difíceis, se você não encontra respostas na sua vida nos momentos difíceis, talvez você não precise ficar buscando resposta, basta apenas lembrar: tem um Deus lá em cima com a sua boa mão. Isso traz paz aos nossos corações. E em sexto e último lugar, prepare-se para encontrar com o seu Criador, porque Ele chamará cada um para uma conversa individual e uma conversa onde cada um dos pecados serão ajustados. E a grande pergunta é: como eu me preparo para me encontrar com Deus? Será que eu tenho que comprar uma roupa nova, bonitinha? Será que eu tenho que fazer aqui coisas boas para tentar compensar a minha vida na balança, dizendo assim que se eu fizer mais coisas boas, então eu posso me encontrar com Deus? Eu quero dizer para você: já era.
Todos somos pecadores. Todos estamos em débitos com Deus. Não tem como você comparecer diante de Deus e sair justificado se você for simplesmente na sua obra, na sua vida, na sua forma de viver, na sua aparência. Esquece. A única maneira de preparar-se para encontrar com o Criador é se jogando para Jesus Cristo. É se rendendo por completo para Jesus Cristo, é se entregando de corpo e alma, sabendo que Jesus Cristo foi alguém que viveu uma vida justa, uma vida pura, uma vida sem pecado algum, mas que recebeu sobre si os nossos pecados e pagou pelos nossos pecados na cruz. Jesus Cristo fez uma troca, onde Ele pega a nossa vida de pecado, coloca nas costas e enfrenta a cruz para pagar, para receber sobre si a ira de Deus na sua vida. E depois Ele nos dá a sua graça, a vida eterna de graça. Isso é tão real e tão verdadeiro que Jesus Cristo sempre teve uma comunhão íntima com Deus, mas Deus é santo e não se mistura com o pecado. Então, quando Ele está quase chegando na hora da morte, espiritualmente Ele recebe aquela enxurrada de pecados meus, seus e de todos aqueles que nele creem, e quando Ele recebe todos os pecados sobre si, Ele clama desesperadamente a Deus, dizendo: Deus meu, por que me abandonastes? É justamente porque Deus vira as costas para o pecado, e Cristo Jesus, sem nunca ter pecado, recebe sobre si os nossos pecados para pagar naquela cruz em nosso lugar. A única maneira de estar preparado para encontrar-se com o seu Criador é reconhecer, dizer: poxa, eu sou pecador, e eu sei que sou pecador, mas Jesus pagou no meu lugar. E se Jesus pagou com seu sangue, está pago. Se está pago, eu não devo nada. Não porque eu nunca devi, mas porque Cristo Jesus acertou a conta e resolveu no meu lugar. Creia em Cristo, confie em Cristo, renda-se a esse Cristo, porque esse Cristo Jesus morreu na cruz para perdoar pecados. Se você for acompanhar a próxima mensagem, você vai ver que nós que conhecemos a Deus somos muito semelhantes a esses povos que não conheciam, porque também somos pecadores. Mas quando estamos em Cristo, os nossos pecados são perdoados e nós encontramos paz para as nossas almas. Convido você para fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos a Deus e orar ao Senhor. Querido e grandioso Deus, Pai amoroso, Pai bondoso, olha, eu quero dizer que para mim, ó Deus, é um bálsamo, é um conforto maravilhoso, diante de tantas coisas que acontecem, que às vezes até chegam a perturbar o meu coração, mas quando eu me volto para Ti, eu percebo, ó Deus, essa grandiosidade do Deus que é soberano, do Deus que está acima de todas as coisas. Obrigado, Deus, porque o Senhor continua olhando para nós. Obrigado, Deus, como diz o Salmo 40, que o Senhor continua se curvando, se inclinando em nosso favor. Obrigado de maneira especial, ó Deus, porque o Senhor tem visto cada coisa que acontece no nosso país, dos nossos governantes, no nosso Supremo, no nosso Senado, na nossa Câmara, no nosso governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais. O Senhor sonda os corações. E eu te agradeço, ó Deus, porque o simples fato de saber que o Senhor está vendo e de que o Senhor é justo me traz paz. Que o Senhor, ó Deus, ajude a cada um dos meus irmãos que aqui estão. Que o Senhor, ó Deus, abençoe de forma especial cada vida. Que cada irmão, que cada irmã que aqui está possa de fato viver a vida confiando em Ti, sabendo, Deus, que é ao Senhor acima de todas as coisas. Que cada um, ó Deus, possa viver a vida como mordomos do Senhor, naquelas pequenas coisas do dia a dia, na hora de pagar os seus impostos, na hora de tratar com o funcionário, na hora de emitir nota, na hora de lidar com as coisas, que cada um, ó Deus, perceba a importância de levar o Teu nome a sério.
E se, ó Deus, se o Senhor colocar pessoas nos mais altos lugares, ó Deus, que não sejamos simplesmente como essa bancada evangélica que se vende por causa de perdão de dívida, ó Deus, mas que sejamos íntegros com o Senhor e que possamos, ó Deus, cumprir a Tua palavra e viver conforme os Teus princípios e os Teus valores. Obrigado de maneira especial, ó Deus, porque nós sabemos que nós somos falidos espiritualmente, que nós não tínhamos poder e autoridade para ganhar o céu por nós mesmos, nem para conquistar a salvação, nem nada disso. Mas obrigado porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz e se entregar em nosso lugar para perdão de pecados. Eu Te louvo de maneira especial, ó Deus, pela Tua graça maravilhosa, que é depositada sobre cada um de nós, que nos dá, ó Deus, a sensação maravilhosa de que somos perdoados em Cristo Jesus. Que o Senhor estenda a Tua boa mão sobre a vida de cada pessoa aqui, cuide, proteja e abençoe, e que Teu Santo Espírito esteja desafiando cada coração da importância de levar o Teu nome a sério. Nós oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Deus, amém. Este mundo está perdido, e a escuridão crescendo, mas é verdade que ela não conseguirá deter a luz. Nós queremos algo novo ver surgir. A criação está gemendo, algo novo está vindo, e a glória do Senhor é essa luz que vai brilhar. Lembraremos do que Cristo nos falou. Nosso Messias irá pra sempre nos amar. Ele voltará e pra sempre reinará. Oh, sim. E alguém diz, e alguém sabe, e pode alguém o selo quebrar, o livro abrir.
Amém, amém. Eu quero agradecer de maneira muito especial cada uma das pessoas presentes. Obrigado pela presença de vocês. Desculpa, o nosso ministério infantil não está funcionando nesses dias por causa do Covid. Se Deus quiser, logo a gente volta a chamar as crianças, aquele grupo bonito que vem. Que Deus, de maneira especial, esteja cuidando do fluxo do nosso mundo, para que logo a gente possa desfrutar daquela vida gostosa que a gente tinha. Muito obrigado pela presença de cada um, aos nossos visitantes, obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês, o pessoal que está acompanhando pela internet também, muito obrigado. Deus abençoe você, uma excelente semana com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e com as consolações do Espírito Santo de Deus, e de maneira muito especial com essa certeza da graça de Cristo Jesus nas nossas vidas. Deus abençoe, muito obrigado, pessoal, Deus abençoe.